ômega, o início e fim. Vamos todos juntos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, Senhor, nós nos reunimos em Tua presença para louvar, para bendizer o Teu santo nome, porque não há Deus como Tu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e é por isso, ó Deus amado, que como igreja nós celebramos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome, porque não há outro como Tu, Senhor. Deus amado, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e fale, Senhor, fale com cada um de nós, ministra em nossos corações, é o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Antes da gente entrar na palavra de Deus da série desta manhã, nós entregamos os kits escolares e os kits de lanche lá no orfanato no último sábado. Foi uma bênção, inclusive o orfanato marcou a igreja nas redes sociais. Então a gente louva a Deus, exalta a Deus pela vida de cada irmão que de alguma forma contribuiu para que nós pudéssemos dar essa assistência àquelas crianças que estão lá naquele orfanato. A sua contribuição foi muito importante. E eu quero desafiar você que pode, você que tem condição de nos próximos dias trazerem alimento, ou trazer uma cesta básica, ou um alimento que você tenha lá. Pastor, eu quero dar em oferta, passa lá na tesouraria, porque na próxima semana nós estaremos montando as cestas básicas para as famílias que estão necessitadas. Eu sei, o tempo é difícil. Quem foi no mercado esses dias sabe como que a inflação está apertando no âmbito dos alimentos. Mas pense o seguinte, você teve condição de ir ao mercado e perceber essa inflação. E tem pessoas e alguns irmãos nossos que hoje ainda não têm essa condição. Estamos orando, dando suporte para que em breve eles não precisem mais. Mas enquanto isso nós estamos amparando, sustentando, ajudando algumas famílias com o mínimo que nós podemos fazer. Então, por isso, se você tem lá arroz, feijão sobrando, tem uma cesta básica sobrando, ou pode contribuir em dinheiro, faça isso, que nos próximos dias nós estaremos auxiliando. E, por fim, chegou a próxima lição bíblica. Esse mês nós não fizemos a abertura dos pedidos, você pode passar lá na tesouraria e já retirar a sua em nome de Jesus. Temos muito bom para esse tempo. Alegrai-vos, estudo baseados na carta aos Filipenses. Então, pegue a sua lição para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Muito bem, irmãos, nós estamos numa série, esse mês é o mês da mulher, o mês onde a nossa cultura traz algumas reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na vida profissional, e nós entendemos que essa é uma discussão muito importante. No entanto, a gente precisa olhar para essa discussão à luz do Evangelho, à luz daquilo que a Bíblia tem para as nossas vidas. E por isso, nesse mês, nós estamos com esta série, Mulheres Fortes, Fortes em Deus. Nós estamos olhando para a vida de algumas mulheres bíblicas, e olhando para o que elas fizeram no seu tempo, no seu contexto, e que lições elas deixaram não somente para as mulheres da nossa cultura, mas que lição elas nos deixaram para toda a igreja, para que a gente possa continuar servindo e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, e o nosso tema hoje é um toque de fé. Nós vamos olhar para a história de uma mulher que ousadamente tocou no Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quanto tempo? 12 anos, sofrendo uma hemorragia.
Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Olha só, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava ela, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo estar livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Sabendo ela o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, o que essa mulher forte, o que essa mulher que teve coragem e ousadia tem a nos ensinar? Porque essa é uma mulher, segundo o texto bíblico, que sofria há 12 anos. E aí eu te pergunto, há quanto tempo você vem sofrendo? Há quanto tempo você tem lidado com o desespero, com a angústia, com a falta de esperança? Há quanto tempo você tem que lidar com tudo que a sua vida tem feito? O sofrimento desta mulher era um sofrimento prolongado. 12 anos de busca. 12 anos na expectativa de algo acontecer com a saúde dela. No entanto, a cada busca, a cada momento, a sua esperança era frustrada. 12 anos que ela não sabia o que era ter alegria. 12 anos que ela não tinha mais expectativa de algo acontecer na história dela. Ela vivia 12 anos num sofrimento que destruía os seus sonhos. Perceba vocês, o mal dela era hemorragia. Todos os dias ela perdia sangue. E quando a gente olha para a Bíblia, sangue é o símbolo da vida. Ela perdia a vida diariamente, pouco a pouco, gota a gota. Ela percebia a sua vida indo embora. E mais do que isso, viver uma hemorragia significava que ela, como mulher, não podia gerar outra vida. Como mulher, não podia gerar filhos. E naquela cultura isso era algo que valorizava a autoestima da mulher. Esse sofrimento que ela possuía há 12 anos, era um sofrimento que a impedia de ter relacionamentos. Imagina você, os homens que estão aqui que convivem com mulheres em casa, sabe quantas mulheres gostam de conversar, sim ou não? Gosta de falar, eu tenho 3 em casa, né? E por incrível que pareça, as 2 baixinhas de 12 e 9 anos gostam de falar mais do que a Ana Paula. Então, quando eu chego em casa, tem que dar atenção, porque elas têm que falar para depois ir conversar com a Ana Paula, né? Porque desde pequena, a mulher gosta de se relacionar. Mulher gosta de conversar, mulher gosta de ter amizades. Só que este problema, este sofrimento, primeiro, fazia com que ela não pudesse, pela lei, estar casada. E se esse problema começou com ela casada, ela tinha que abrir mão do casamento. Por quê? Porque a lei daquela época dizia que ela tinha que viver na solidão, no isolamento, afastada de todas as pessoas. Então, há 12 anos, ela não tinha um casamento, não podia ter um marido e mais do que isso, 12 anos, ela não podia abraçar alguém.
A gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Lembra no início da pandemia, com todo mundo assustado? Eu lembro que no início da pandemia, quando alguns irmãos que não conseguiam fazer as suas transferências, as suas contribuições financeiras de maneira eletrônica, eu e o pastor Wagner, nós fazíamos aí um circuito para buscar os recursos e as contribuições financeiras e abençoar as pessoas. E era impressionante como naquele momento o medo e o pavor tomava conta da gente. Não só de quem ia, mas de quem também chamava a gente lá. Às vezes a pessoa ia contribuir, pegava o envelope, hein, pastor Wagner? Chegava de longe no portão, esticava o braço, pastor, Deus abençoe, ora por nós lá. E já entrava, porque o medo da contaminação. Agora, hoje a gente sabe que a hemorragia não causa nenhum problema social do contato. Mas naquela época, uma pessoa diagnosticada com esse problema, ela tinha que viver isolada. Ela não podia ter contato físico com as outras pessoas. Ela não podia se relacionar. E isso resultava em que ela não podia abraçar, ela não podia visitar os seus parentes, ela não podia visitar os seus amigos. E mais ainda, ela não podia ir ao culto. Ela não podia estar numa manhã como essa, adorando e celebrando o Senhor. Ela não podia exaltar o nome de Deus. Então, olha para esta mulher e tenta imaginar a vergonha que ela possuía. Tenta imaginar o estado emocional que ela tinha. A autoestima dela, depois de 12 anos, estava totalmente destruída. Ela não tinha mais autoestima. Ela não tinha mais convivência com as pessoas. Ela não podia se relacionar. Ela estava no limite do desespero. Ela estava no limiar da dor. Ela estava no limite que ela podia ter. E é nessa hora que ela nos ensina características de uma mulher forte, característica de um discípulo de Jesus, que em momentos de angústia, que em momentos em que a autoestima está destruída, que em momentos em que a enfermidade bateu a porta, ela nos ensina como um discípulo de Jesus precisa fazer. E a primeira coisa que ela nos ensina é que ela se posiciona na vida espiritual através da fé. Porque imagine, irmãos, ela vivia a perca do sangue todos os dias. Imagina como estava a anemia dela. Ela estava cansada, ela estava abatida, sem forças, sem energia, mas no entanto ela toma uma decisão: eu não vou ficar sentada na minha casa esperando a morte, eu não vou ficar deitada no meu sofá, afundando, esperando a tragédia chegar. Eu ouvi que Jesus está aqui, eu vou me levantar e eu vou até Jesus, porque quando eu chegar até Jesus, algo vai acontecer na minha vida. Aquela mulher nos mostra que homens e mulheres de Deus precisam ter uma fé ativa. Deixa eu incomodar você, porque às vezes a gente fica assim: eu estou aqui na minha casa, eu vou esperar algo de Deus acontecer na minha vida. Eu vou ficar aqui na minha casa para ver se algum irmão vem orar comigo e eu me fortaleço. Eu vou ficar aqui esperando algo de Deus vindo alto para me abençoar. Deixa eu dizer um negócio para você: o que Deus tinha para fazer na minha vida e na tua vida, Ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Ele já tomou a iniciativa em favor de cada um de nós. E essa mulher, no limite do desespero, ela nos ensina que precisamos ter uma fé ativa. Eu não vou ficar prostrada, eu vou me levantar e eu vou aonde Jesus está. Tem gente que fica prostrado e vive lamentando, murmurando, reclamando da vida. Essa mulher nos ensina que para ser uma pessoa forte, nós precisamos ter uma fé ativa. E qual era a fé dela? Eu vou me posicionar, eu vou levantar e eu vou até onde Jesus está. Ela toma uma decisão, ela vai até Jesus. E ela tinha
pensava o seguinte: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Agora perceba, para ela tomar essa decisão, ela tinha que vencer alguns aspectos culturais. Primeiro aspecto cultural é que as pessoas daquela época entendiam que esta enfermidade era contagiosa. Então, o fato dela ir até Jesus no meio da multidão, e para chegar até Jesus, você acha que ela passou fácil? Jesus está cheio de gente em volta dele. Um parava Jesus e fala: Senhor, deixa eu fazer uma selfie aqui com o Senhor, e fazer a selfie com Jesus. Jesus, eu vou marcar você no meu Instagram, e a multidão apertava. Para ela chegar até Jesus, ela tinha que ir tocando nas pessoas, abrindo espaço. Imagina ela fraca, debilitada, mas ainda assim ela vai fazendo esse esforço. Mas a lei dizia que se uma pessoa com esse tipo de enfermidade tocasse intencionalmente nas pessoas, ela poderia ser apedrejada em praça pública. Então perceba que quando ela toma essa decisão, ela está colocando a vida dela em risco. Ela fala: olha, é o limite que eu tenho, é o que eu preciso fazer. E mais do que isso, ela era uma mulher. E apesar de ser uma mulher forte, ela vivia numa cultura onde a mulher não era valorizada. Então uma mulher não podia tocar em nenhum homem em espaço público. Mas ela decide: eu vou tocar no Senhor dos Senhores, eu vou tocar naquele que pode resolver o meu problema. Ah, mas o que a minha vizinha vai dizer? Ah, o que o meu seguidor no Instagram vai pensar? Ah, o que fulano vai dizer? Não importa. Ela decide, ela fala: eu preciso ir até Jesus. E ela foi, ela se levanta, ela vai até onde Jesus estava. Perceba que Jesus, ela não fazia parte da viagem de Jesus, do cronograma de Jesus, mas Jesus fazia parte do cronograma daquela mulher. Ela estava indo para lá, para tocar em Jesus, e ela não queria nem ser notada. Então deixa eu dizer um negócio para você nesta manhã: alguns passos de fé pode mudar a sua história. Porque às vezes nós ficamos esperando que venha o toque extraordinário, mas essa mulher nos ensina que tem momentos na nossa vida que você precisa levantar do teu leito, que você precisa levantar do teu sofá, que você precisa ter coragem, que você precisa ter ousadia e começar a caminhar em direção aonde Jesus está operando. E nesta manhã, Jesus está operando aqui, Jesus está operando na tua vida, na tua história, na tua casa. Então, meu irmão, minha irmã, esta mulher forte nos ensina que alguns passos de fé podem mudar a nossa história. O que na tua história precisa ser mudado, o que na tua vida precisa ser transformado, tome uma decisão: eu vou caminhar em direção a Jesus, eu vou caminhar em direção ao Rei dos Reis, e eu vou tocar nele. E ao fazer isso, essa mulher, ela nos ensina duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira: o toque da fé acontece quando buscamos a Jesus. Vou repetir: o toque da fé acontece quando buscamos a Jesus. Tem muita gente, e a pandemia revelou isso, tem muita gente que quando o problema chega, a fé dele não se sustenta. A vida espiritual dele não se sustenta. Muitos cristãos aproveitaram a pandemia para se afastar de Deus. Muitos aproveitaram o isolamento para dizer: não, eu posso viver a minha fé só pela internet. Eu posso ser crente na minha casa sem ter o convívio com a igreja. E deixa eu dizer isso para você: a internet é uma bênção, ela não tem irmãos ouvindo a gente de casa hoje. Alguns por necessidade, alguns enfermos, alguns por questões de locomoção. Mas quando a gente toma essa decisão intencionalmente de deixar de congregar, deixar de viver a comunhão da igreja local, para viver de uma fé virtual,
nós estamos correndo um sério risco espiritual. Por quê? Porque para a gente tocar em Jesus, a gente precisa buscar a Jesus. Tem gente que quando o problema chega, a primeira coisa que ele faz é parar de ler e orar, de ler a Bíblia e orar. Ele é crente até o problema surgir. Quando o problema surge, a primeira coisa que ele faz é abandonar a fé. Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, então eu vou embora. Deus não está ouvindo a minha oração, não vou orar mais. Nada está surtindo efeito, então não vou ler mais a Bíblia. Não está acontecendo como eu esperava, então eu vou abrir mão do ministério que Deus me deu na igreja dele. A questão é que essa mulher nos ensina, quando ela estava no limite do seu problema, é que o problema, em vez de deixar ela em casa murmurando, reclamando do pastor, reclamando da diaconisa, reclamando do ministério de louvor, reclamando disso ou daquilo, o problema que afligia ela, levou ela a estar prostrada aos pés do Senhor Jesus. Então, os nossos problemas precisam nos arrastar, não para longe da presença de Deus, mas o meu e os seus problemas precisam nos arrastar para os pés daquele que é poderoso, daquele que morreu pelos nossos pecados. Então, se o teu problema tem levado você para longe da presença de Deus, faça meia volta. Tome uma decisão hoje e fala, eu vou aos pés de Jesus, porque é aos pés de Jesus que o milagre acontece, é aos pés de Jesus que algo acontece, é aos pés de Jesus que a minha vida é transformada. Mesmo que pareça impossível, quando a gente vai em direção a Jesus, ainda podemos ter esperança. Aquela mulher tinha gastado tudo em 12 anos, com os melhores médicos, com os melhores hospitais, com as melhores terapias, e nada adiantou. O texto bíblico diz que ela piorou, mas ela ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? O que é que vocês acham? Vocês acham que ela ouviu falar de Jesus? Não vale a pena ir para a igreja, porque a Dani, o Josué tocam lá no Ministério de Louvor, então não está bom esse grupo de louvor. Não vale a pena ir para a igreja, porque aqueles irmãos lá do som lá, os sonoplastas não, né? A gente aprendeu hoje que é técnico de áudio. E aí, Josué, segura essa, não é? Eu não vou para a igreja porque os irmãos da mídia. Eu não vou, e a gente começa arrumar desculpa, mas meu irmão, quando a gente vai em direção a Jesus, ainda que o problema pareça difícil para você, na sua família, ainda que o problema pareça difícil na igreja, nós estamos indo aonde há esperança, porque aquela mulher começou a ouvir o que as pessoas estavam dizendo, Jesus cura, Jesus liberta, aonde ele passa algo extraordinário acontece, e nesta manhã eu quero dizer para você, Jesus está presente aqui, e aonde ele está, algo acontece. O toque da fé acontece quando buscamos a Jesus. Em segundo lugar, o toque da fé acontece quando o contato com Jesus é o nosso maior objetivo. Muitos apertam Jesus. Muitos tiram selfie com Jesus. Muitos marcam Jesus nas redes sociais. Mas poucos tocam em Jesus pela fé. O toque daquela mulher foi um toque intencional. Não foi aleatório. Não foi para se proteger, foi intencional, foi proposital. Mas além disso foi confiante e foi eficaz. Muitos vêm a um culto como esse, mas quando vêm para o culto não esperam de fato ter um encontro, ter um contato com Jesus. Muitos dobram os joelhos e oram, mas não acreditam que a oração tem poder para transformar e impactar a vida. Muitos cantam, levantam as mãos,
mas não tem um contato real e verdadeiro com Jesus. Quem toca em Jesus é conhecido por Ele. Quem toca em Jesus, Jesus sabe. Aquela mulher tocou. E Jesus para a multidão, imagina isso. 2.000 pessoas querendo te ver, e te apertando, e querendo tirar selfie, e abraça você, e aquela coisa toda. Aí você para tudo, opa, algo aconteceu, alguém me tocou. A pergunta de Jesus parecia não fazer sentido, é tanto que os seus discípulos dizem, mas mestre, as pessoas querem te tocar, as pessoas querem te abraçar, as pessoas querem tirar uma foto contigo, e o Senhor pergunta quem me tocou, e Jesus diz, esse toque foi um toque diferente, esse toque foi um toque especial, porque de mim saiu poder, de mim saiu autoridade. Jesus conhece aqueles e aquelas que tocam intencionalmente, confiantemente, porque quando nós tocamos em Jesus, algo extraordinário acontece nas nossas vidas. Pastor, e o que aconteceu com ela? A cura foi completa. Quando ela tocou em Jesus, a cura foi física, porque o texto bíblico diz que imediatamente estancou-se a hemorragia, ela foi curada na hora. Mas não foi apenas a cura física, ela foi curada socialmente. Ela poderia conviver com as pessoas. Sabe por que ela vai na presença de Jesus tremendo? Para revelar que ela tinha tocado? Porque ela sabia que dali ela poderia ser julgada, apedrejada, condenada. Mas ela não esconde o que Jesus fez na vida dela, e quando ela faz isso, Jesus diz para ela, levanta, pode ir embora, vai em paz, a tua fé te curou, vai para casa, pode visitar tua mãe, pode visitar o teu pai, pode visitar a tua família, pode dar um abraço nos teus sobrinhos, pode dar um abraço nas tuas sobrinhas, pode ir lá viver a vida que eu estou te dando. Ela foi curada socialmente. Qual trauma você está vivendo hoje? Qual trauma emocional, psicológico que a vida impôs sobre você? Jesus quer te curar hoje, não apenas fisicamente, mas Ele quer curar os teus traumas, Ele quer curar tuas frustrações, Ele quer que você tenha relacionamento, Ele quer que você viva. Mas ela também foi curada espiritualmente. Ela não podia participar do culto, mas agora ela poderia ir para o templo. Ela poderia ir prestar o seu culto, ela poderia entregar o seu dízimo e a sua oferta, ela poderia participar de uma reunião como essa. Ela foi curada espiritualmente. Então, quando ela toca em Jesus, toda a vida dela é transformada. Pastor, como é que eu toco em Jesus? Ela nos ensina que o toque não começou quando ela tocou nas vestes. Por isso a narrativa bíblica é importante. É pela fé. O milagre começou a acontecer quando ela decidiu levantar-se da sua anemia, da sua fraqueza, da sua dor, da sua decepção. Ela se levanta, ela toma uma atitude, ela toma uma decisão, e ela tem passos de fé, e ela vai até Jesus, e quando ela chega em Jesus, o milagre acontece. Por isso deixa eu te perguntar, qual área da tua vida hoje precisa ser curada por Jesus? Ah, pastor, minha vida física, minha vida social, minha vida espiritual. Ele está aqui, e o milagre pode acontecer na tua vida. Enquanto o grupo vem para a gente cantar, essa mulher forte tomou uma atitude, e após tomar essa atitude, ela ouviu de Jesus, versículo 34, vai-te em paz, e fique livre do teu mal. A bênção com que Jesus despediu a mulher, é uma promessa para você hoje. Nós vamos cantar com o grupo agora, e na sequência nós vamos orar. Mas preste atenção. Talvez você está participando deste culto, mas o medo, a angústia,
Ou talvez, quem sabe, uma hemorragia existencial está ocorrendo na sua vida. Mas Jesus, esse Jesus que estava lá, Ele também está aqui. E você pode tocá-lo pela fé. E você pode voltar para a sua casa hoje livre, curada, curado, perdoada, perdoado, salvo. Nós vamos cantar essa canção. E eu quero convidar você a se colocar em pé. E enquanto você canta, você fala: Espírito Santo, vem, enche a minha vida, transforma o meu coração, pela fé, toca em Jesus, meu irmão e minha irmã, pela fé fala: Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, eu preciso da tua bênção, fala com Ele, Ele está passando por aqui. Mas pastor, tem muita gente apertando Jesus, mas o teu toque pode ser um toque de fé nesta hora. Então nós vamos declarar: Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, enche-nos, sopra em nosso coração, pois precisamos de Ti em nossas vidas.